Bom, pessoal, o propósito da resolução desse exercício, que era o exercício da lista, é identificar qual método é mais adequado para verificar a equivalência de duas ou mais proposições. A ideia aqui é identificar qual é a maneira que você vai atacar o problema. E aí, a sugestão é, primeiro, ler o exercício e identificar se está explicitado o método a ser utilizado, ou seja, se está descrito que o método aplicado vai ser um ou outro. Quando isso não ocorrer, como é o caso desse exemplo, o método vai ficar à livre escolha do leitor ou do aluno, ou seja, o aluno pode escolher qual método vai ser usado. E aí vem uma questão que é bem interessante, que é identificar que método eu vou usar. A resposta é o treinamento com o tempo. A execução de mais e mais exercícios vai trazer para você a maturidade necessária para identificar qual deles vai ser o mais útil. Vamos mostrar aqui duas formas de resolver, uma usando a tabela verdade e outra usando equivalência lógica, para identificar que dependendo das proposições envolvidas, um ou outro pode ser mais rápido. Dentro da análise do nosso curso, sempre iremos colocar exemplos onde o melhor caminho vai ser indicado, ou seja, vai ser dada uma pista para que você consiga resolver da melhor forma possível. Em situações com exemplos dessa natureza, o propósito é justamente mostrar para o aluno que existe mais de uma forma de você resolver o mesmo exercício. Então vamos fazer aqui com esse caso que está na lista. Então nós temos aqui uma biimplicação de P com Q, do qual ela é negada, e eu quero verificar a equivalência com a biimplicação de P e negação de Q. Então o primeiro método que nós vamos aqui usar é o uso da tabela verdade, que é o primeiro método que nós utilizamos para a verificação de lógica proposicional. Então o que eu faço? Construo aqui as sequências que eu tenho de duas proposições P e Q, com os resultados verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. São as quatro linhas que nós temos. Aqui eu tenho P biimplicado com Q, que é a relação que a gente conhece, bicondicional, e o que ele quer que eu mostre é a negação disso. Então eu vou escrever a negação dessa biimplicação. É isso que ele quer que eu faça. Então, na biimplicação, o bicondicional, a gente sabe que o resultado verdade é verdadeiro quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Então, nesse contexto, a primeira linha é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa e a quarta é verdadeira, porque os resultados verdades são os mesmos. Como eu quero negar, então eu vou negar o resultado dessa terceira coluna. Então, o que é verdadeiro vira falso, o que é falso verdadeiro e o que é verdadeiro falso. A equivalência de duas proposições ela é definida quando a sequência de uma proposição, do último resultado, é exatamente a mesma do outro. E o que a gente vai fazer agora é a comparação com essa, P biimplicado com a negação de Q. Bom, não é difícil observar que é possível aproveitar o resultado dessa segunda coluna, porque eu vou trabalhar com a negação dela. E aí, usando a mesma técnica, pela definição, nós vamos executar o resultado. Então, nós vamos lá. Primeira linha, o P verdadeiro e a negação de Q é falso, V com F é F. Na segunda linha, a primeira proposição é verdadeira, o Q é falso, a negação de Q, que é falso, é verdadeira, V com V é V. Na terceira linha, o P é falso, a negação de Q é falsa, que aqui é verdadeiro, então aqui vai ser verdadeiro. E na última linha, o P é falso, a negação de Q é verdadeiro, falso com verdadeiro vai dar falso. Então, quando você observa, a última coluna aqui é exatamente na mesma sequência que a anterior. Ou seja, nessas condições eu consigo provar, eu consigo dizer que essas duas proposições são logicamente equivalentes. Então, terminei o exercício aí. Se você observar bem, é uma forma rápida de resolver, porque eu trabalhei com a definição da bicondicional. Isso é uma forma. Agora, digamos que eu queira resolver
por equivalências lógicas, né? Equivalências lógicas. Então, dentro dessa argumentação, a linha de raciocínio vai ser passar por relações que nós já conhecemos, envolvendo algumas regras conhecidas como as leis de Morgan, e relações que envolvem implicação. Relações essas que nós já mostramos, tanto por tabela verdade, tanto em outros exercícios. Então, o primeiro passo é você analisar uma proposição, desenvolvê-la até um certo momento em que você não consiga mais, né, amplificar as relações que você conhece e parar. E aí, nessa parada que você dá, você vai comparar com a próxima proposição. É claro que para você resolvê-la, você vai ter que ter um conjunto de regras que te permite dar um start, né? Isso vai ser fornecido para você, não precisa decorar esse processo. Primeira providência que eu vou ter, utilizando essa relação, é a seguinte: eu vou iniciar com uma relação de equivalência que envolve a bimplicação. Nós já mostramos isso numa das videoaulas, que P bimplicado com Q é a mesma coisa que P que implica Q e Q que implica P. Isso é uma relação que para nós é conhecida. E aí você começa, a partir desse ponto, desse start, a resolver o problema. E aí é quando nós mencionamos que relações como leis de Morgan são utilizadas. E aí como que ela será utilizada? Se você observar bem e deixar bem claro que aqui eu estou trabalhando com duas proposições, ó, aqui você pode inserir esse parênteses. Eu tenho uma proposição, eu tenho uma outra aqui à minha direita, tenho um sinal conjuntivo e tenho uma negação. Então nessas condições eu posso usar o que? Morgan, uma das leis de Morgan. Então o que uma das leis de Morgan indica? Que eu vou negar a primeira, então eu repito essa daqui, P que implica Q, nego a segunda, Q que implica P, e o que é E vai virar OU nesse caso. Então fiz essa mudança. O que eu faço agora? Eu tenho uma relação conhecida de implicação. Então nessa relação conhecida de implicação, eu posso afirmar que P que implica Q é equivalente à negação de P ou Q, que nós já mostramos isso no passado por tabela verdade. Eu repito aqui o OU, repito a negação e faço a mesma coisa aqui. Q que implica P, e vai ficar então a negação de Q ou P. É nesse ponto que eu saliento a ideia de maturidade na resolução de um problema. Você percebeu que começou o problema com uma relação que vai ser dada e ele começou a ficar maior, amplificou. É como se fosse uma árvore que você vai ramificando. Então, nesse ponto, você já consegue identificar que o exercício para a prova vai ficar um pouquinho mais longo do que o anterior. É nesse sentido que você pode, em algum momento, dar um break e falar assim, bom, eu não vou resolver dessa maneira que para mim vai ficar um pouco complicado, então vou resolver pelo outro método. Como pode acontecer o contrário, quando você resolve um problema por tabela verdade e a construção das colunas vai ficando tão extensa que você percebe que é mais interessante resolver pelo método anterior. Mas eu ressalvo, a ideia é sempre pensar em trabalhar e resolver mais e mais exercícios para que isso venha com o tempo, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa análise aqui. Quando eu paro nesse ponto, eu observo de novo que dá para aplicar o quê? Morgan. O que dá para aplicar Morgan? Porque ó, tem uma negação, tem uma proposição, outra proposição e um sinal disjuntivo aqui no caso. Então eu posso aplicar a lei de Morgan mais uma vez. É isso que nós vamos fazer. Então quando eu aplico aqui, vamos apagar isso. Vamos apagar aqui, depois a gente vai usar essa. O que vai acontecer? Você vai ter ó, a negação da primeira, negação da segunda, e aí o que era OU vira E. Tá aqui, ó. Repito isso daqui, repito o OU, e aí você tem ó, a negação da primeira, aqui, negação da segunda, e o que era OU vira E. É isso que vai acontecer. Bom, você fez isso, então aqui vai ficar P, E negação de Q, ou Q
e negação de P. Você pode pensar de novo que aqui existe um parênteses, você pode colocar para efeito, não vai modificar em nada e resolver o problema. E aí eu chego nesse ponto e você percebe que existem associações com conjunção e disjunção. O que você pode resolver nesse momento? O que você pode aplicar nesse momento? Uma propriedade associativa, associada à distribuição. E aí, aquela técnica que nós usamos na tabela verdade, de chamar um conjunto de proposições para uma proposição única, pode ser útil no sentido de você ter o problema mais facilmente resolvido. O que seria isso? Seria pensar, por exemplo, nessa proposição como se fosse um enorme A e associar com essa outra proposição. Então, no que você faz isso, você tem um A, esse cara aqui, ou quem? O que... Está aqui, ó, vamos separar, distribuindo através do E, o A, esse mesmo A que a gente usou aqui, ok? Ou negação de P. Percebe que quem está separando eles é o E e quem está fazendo o papel da distribuição aqui, ó, é o OU. O OU está distribuindo os produtos que você está executando. É isso que está fazendo. O E separa eles e o OU distribui. É isso que está acontecendo nesse processo. Então aí, o que vai acontecer agora? Você volta para o A que você criou, é isso que a gente vai fazer. Então, P, E, negação de que ou que, vamos separar aqui, E, a mesma coisa, ó, o A que é P, E, negação de que, tá vendo? O mesminho aqui, ó, mesmíssimo. P, E, negação de Q, ou negação de P. Vendo? Mesma coisa, ó. Mesmo processo, não mudou nada. E aí quando você faz essa distribuição, o que você observa? É possível trabalhar alguma coisa que eu conheço? E aí sim, é necessário e é possível fazer uma associação que nós já aprendemos. Olha, eu tenho a negação de uma proposição com ela própria, e entre elas existe um sinal de disjunção, então nesse ponto nós sabemos que trata-se, no caso, de uma tautologia. O que significa isso? Significa dizer que, independente dos resultados verdades de Q e negação de Q, quando você fizer a tabela verdade, isso aqui vai ser sempre o quê? Verdadeiro. Assim. Então o que vai acontecer? Você vai ter um P, E, uma tautologia, que é a negação de que ou que. É isso. Isso eu conheço. Vou deixar aqui e aqui vou repetir esse cara. E, P, E, negação de que ou negação de P. É isso. Daqui eu tenho outra propriedade. Quando eu uso P, conjunção com uma tautologia, seria dizer o seguinte, olha... P, independente do resultado de verdade, com uma tautologia que é uma coluna só de V's, então o resultado da verdade disso tudo é o resultado de P. Também é uma propriedade que nós mostramos lá nas aulas de equivalência e que também, se for o caso, a gente vai disponibilizar como fórmula em prova. Então, nesse caso, P e V corresponde a um P. E aí você vai ter P, E negação de Q, ou a negação de P. É isso? E aí você se depara mais uma vez com um passo anterior, que é você trabalhar com uma associação. Então, você vai ter uma associativa no processo. Associativa. Agora, de quem com quem? Você tem o P associado com esse P e essa negação associada com essa expressão. Você tem tudo isso. Então, o que acontece aqui? Ó? Você tem o P e P, vamos colocar aqui, porque daqui dá para tirar uma relação, por incrível que pareça, e um P que está agora, vamos colocar aqui um parênteses, que está associado agora, ó, P e P, o P associado com a negação de Q ou negação de P. Negação de Q, vendo? Ou a negação de P. Então, estou separando o P aqui, ó, estou fazendo essa distribuição, esse com esse e esse com esse bloco aqui inteiro, ó, que é isso aqui que você está enxergando embaixo.
P e P vai ser sempre P. Então, se eu fizer as associações aqui diretas, P e P, que é P, vai restar, na verdade, um outro P que é ele próprio. Ou seja, P e P e P e P e P eternamente vai ser sempre P. No fim, então eu posso dizer o seguinte, olha, se eu quisesse vir e não aplicar essa passagem e já sair direto aqui, olha, P juntando com P é o próprio P, então o que restaria aqui, ó? Toda essa informação que está aqui. O que eu fiz aqui nessa linha foi apenas mostrar que se eu executar a distribuição, que é esse processo, e repetir o que está aqui, é tecnicamente a mesma coisa. Ou seja, eu posso sair daqui e provar que P, então está associado ao E negação de Q, ou a negação de P. E aí que eu menciono o seguinte, olha, cheguei até aqui, dá para fazer algum tipo de associação além dessa? Não. Então, o meu resultado vai parar por enquanto nesse ponto. Ou seja, nesse ponto aqui, eu não consigo avançar mais. Então, se eu não avanço, é com essa informação que agora eu vou usar para tentar verificar se a próxima proposição é logicamente equivalente a essa. Nesse caso, a sequência, o resultado tem que ser exatamente esse. Claro que, por exemplo, se você tiver uma inversão tipo a negação de Q e P, você pode configurar como sendo verdadeira. Por quê? Porque aí você está apenas modificando a posição das proposições, mas o sentido, lógico, continua sendo o mesmo. Também leve-se em consideração a prevalência da operação. Lembre-se que temos a prioridade, negação e ou implica e implica. Então eu teria esse aqui mais forte do que esse. É essa a relação que a gente quer chegar com a próxima, que agora a gente vai fazer nos mesmos moldes do que essa. Aqui você já percebeu que só o tempo que eu levei para provar um lado já correspondeu a você ter desenvolvido a tabela verdade para a primeira situação. Essa que é a ideia que a gente está mostrando aqui em como você vai aplicar. Com o tempo, você vai perceber que dependendo de onde você começa, um caminho vai ser mais longo do que o outro. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos guardar esse resultado aqui. Vamos deixar aqui, depois eu volto com ele, para nós mostrarmos que ele é logicamente ou não o mesmo. Tem que ser, porque se nós mostramos por tabela verdade que é, por equivalência lógica também tem que bater. Então a outra proposição que nós tínhamos era P implicado com a negação de Q. Então o caminho é tecnicamente o mesmo do outro. Eu vou usar as mesmas relações que nós trabalhamos. Olha, por definição, eu tenho que isso daqui é equivalente a P, que implica a negação de Q, e a negação de Q, que implica em P, por definição. Lembra que nós começamos o anterior fazendo assim, olha, P implicado com Q é P implica em Q e Q que implica em P. Qual é a diferença desse? Tem uma negação no meio, o processo é o mesmo. O que eu faço aqui? De novo, vou usar relações que eu já conheço. Que relações que eu conheço? Olha, implicação indica o seguinte, que é a negação de P ou a próxima proposição, que seria essa. É isso? Aí eu venho, coloco aqui um parênteses, então e faço a mesma coisa. Então eu venho aqui, ó, negação da primeira, que já é a negação, ou a segunda, e fecho aqui. Então, eu vou ter aqui a negação de P, ou a negação de Q, e aqui, vou colocar aqui em roxo, e aí aqui eu tenho o seguinte, eu tenho Q ou P, é isso. Cheguei aqui, posso usar aquela mesma técnica da associativa, né? Chamar todo mundo isso aqui de A, entendeu? Eu chamo todo mundo aqui de A. E aí nós vamos fazer uma associativa, né? Associativa com essa relação. Então, apagando aqui. Então, o que vai acontecer? Olha lá, na associação vai ser A e Q. A, vendo? Ó? Vamos separar aqui A
e que. O ou vai distribuir, então o ou distribui, o a, vendo, ó, a e p. A e p. Então separa aqui, vamos colocar um parênteses aqui e aqui para conseguir resolver o problema. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho que, agora apaguei aqui, deixa eu ver onde que estava, eu estava em negação de p, né? Então a negação de p ou, deixa eu ver aqui na minha anotação, negação de p ou negação de q, isso. Negação de p ou negação de q e q, ok, apago aqui. E aí nós vamos para cá, ou, mesma coisa, negação de p ou negação de q e p. Da mesma forma como nós fizemos antes, se pudermos, analisaremos relações que envolvem contradições ou tautologias. Olha aqui, eu tenho uma proposição e a negação dela, e entre elas um sinal conjuntivo. Independente dos valores verdades que acontecem aqui, isso vai sempre gerar para nós o quê? Uma contradição. Ou seja, se o que for verdadeiro, a negação é falso. Verdadeiro e falso, falso. Se o que for falso, a negação da negação, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Então sempre vai ser algo falso. Então a negação de P ou algo falso. Naquele outro caso a gente tinha uma tautologia, recordem-se. Então isso aqui, isso daqui, ou, né, repete esse cara aqui, ó, negação de P ou a negação de Q e P. Beleza. Se eu tenho uma proposição, disjunção com algo que é um contraditório, que é uma contradição, aqui vai prevalecer quem? A própria proposição. Ou seja, nesse caso, você vai retornar aqui, ó, com uma negação de P, já tudo isso vira isto, ou, aí vamos para cá, negação de P ou a negação de Q e P. Nesse ponto, aqui nesse ponto, eu chego exatamente na mesma fase daquele anterior, no final, onde eu fazia uma distributiva para mostrar que a negação em conjunção era ela própria. Aqui vai acontecer basicamente a mesma coisa. Se você fizer a negação de P ou negação de P, retorna a própria negação. Então você pode já fazer uma junção dessas duas como se fosse uma só, porque vai ser sempre negação de P, indefinidamente. E aí quando você fizer isso, você chega à conclusão que nesse caso você gera quem? Ó, a negação de P aqui ou a negação de Q e P. E para aqui. E aí que agora nós faremos aquela comparação. Então isso aqui é a segunda proposição. A primeira que nós geramos aí o resultado, ela retornou P e negação de Q ou, né, negação de P. E aí você percebe como que a comparação vai ser feita. Você tem elemento disjuntivo e conjuntivo. Conjuntivo e disjuntivo. Quem é que manda? Na relação de prioridade é conjunção. Então, se eu for analisar, é P e negação de Q e negação de Q e P. Se você observar, ó, são as mesmas proposições. Se eu fizer aqui uma mudança, não vai alterar em nada o resultado verdade. Então, a negação de Q aqui na primeira e P aqui é exatamente igual aqui, ou vice-versa. Só que aí você tem uma disjunção, em ambos os casos, com quem? Com a negação de P. Então, nessas condições, nós podemos afirmar que, de fato, as duas proposições são também, nesse caso, logicamente equivalentes. E isso finaliza a nossa verificação. É claro, muito mais longa, mas também é possível de verificação. De um modo geral, se você usar as duas técnicas, se uma for feita de forma correta e der um resultado não equivalente, a outra também tem que ser. E no mesmo caso, se for equivalente num, tem que ser equivalente no outro. O que vai diferir
é a velocidade, o tempo de cada uma delas. E como eu já reiterei, repito mais uma vez, isso só verá com treino, beleza? É isso aí, valeu e até a próxima aula.